muito maior. E a casa onde Luciano estava morando virou parte do pagamento da dívida. No depoimento do irmão da vítima, ele diz que a casa foi comprada por Antônio e Luciano teria que deixar o imóvel. Mas para a polícia, na verdade, esse era o acordo feito entre os dois para o pagamento da dívida. Mas Luciano não cumpriu e decidiu matar o amigo. No dia que o Antônio Marcos foi dado como desaparecido, ele recebeu uma ligação do Luciano para acertarem o pagamento da dívida. E foi aí que o Antônio Marcos veio até a casa, aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Só que aqui já era uma emboscada. Isso porque Luciano e Emerson, o cunhado dele, já estavam esperando o Antônio Marcos. E lá dentro, ele levou um tiro na nuca e só saiu morto no porta-malas do próprio carro. O senhor Luciano chamou a vítima para sua residência, tendo visto que eles eram muito amigos. Ele premeditou esse crime e durante a chegada da vítima, eles estavam conversando e o outro autor, que é o senhor Emerson, que também está sendo procurado, veio por trás e deu um tiro na nuca da vítima. Emerson Marçal Rodrigues, mais conhecido como Pato, é o outro envolvido no assassinato. Assim como Luciano, ele também está foragido. Segundo a polícia, Emerson auxiliou Luciano no crime, inclusive sendo ele o responsável por atear fogo no veículo. O senhor Emerson, foi ele que tacou fogo no carro, foi ele que saiu com o carro do Luciano, mostrando para onde é que eles deveriam ir, lá em São José dos Pinhais. Emerson é irmão de Jéssica Marçal Rodrigues, esposa de Luciano, que também está foragida. Quando foi chamada na delegacia, disse que não presenciou nada. Afirmou apenas que foi para a casa do outro irmão, Leandro, quando tudo aconteceu. Ao delegado, ela teria dito que quando encontrou com o marido Luciano, ele disse que tinha feito uma besteira. Ao perguntar novamente, ele teria respondido que deu um tiro na nuca do homem. Este homem seria Antônio Marcos. Depois, ela disse que tentou falar com o marido várias vezes e que só voltou a vê-lo na madrugada, quando Leandro levou Luciano para o litoral. Só que a polícia afirma que ela também participou do homicídio. Essas imagens são de um mercado próximo à residência onde o crime aconteceu. Segundo a polícia, a mulher nas imagens é Jéssica e ela estaria ali comprando álcool e fósforos. Nessa outra, o homem que aparece é Luciano e ele compra mais álcool. Esses materiais seriam os utilizados para queimar a vítima e o carro. É possível visualizar o senhor Luciano junto com a senhora Jéssica comprando álcool e fósforo no mercado local próximo. Depois de um tempo, ele ainda volta e compra mais álcool para jogar no carro e tentar ocultar esse cadáver junto com o veículo. Já Leandro Marçal Rodrigues foi o primeiro preso pela Polícia Civil. Nessas imagens, ele aparece batendo o ponto de saída da empresa onde trabalha. Horas depois, ele seria o responsável por ajudar Luciano a fugir. No depoimento, disse que o motivo do crime seria o envolvimento de Luciano com apostas esportivas online e que perdeu tudo, devendo para um agiota de quem teria emprestado muito dinheiro. Agora, a polícia procura pela família do crime: Luciano, Jéssica e Emerson. Os três estão foragidos, mas para as autoridades, o crime está esclarecido. Uma dívida que acabou com uma amizade e com a vida de uma pessoa. Foi uma família que organizou tudo isso. O senhor Luciano conversava bastante com a senhora Jéssica, sua esposa, falando sobre como seria a fuga, como ela deveria vender os bens da família, a casa, os carros. Dizia que a casa valia R$700 mil e dava para ela vender para uma pessoa por 200 mil, que ganhava dinheiro rápido. E acabou que não conseguiram vender nenhum bem ainda e nem vão conseguir. E fugiram. Hoje eles se encontram os três, o senhor Luciano, o senhor Emerson e a senhora Jéssica. Os três estão foragidos e agora a Polícia Civil continua nas buscas incansáveis para localizar esses três autores desse delito do homicídio qualificado
e da ocultação de cadáver e favorecimento pessoal, para que eles sejam postos à disposição do Poder Judiciário e julgados por esse crime bárbaro e covarde que aconteceu. Bom, Paulo Gomes, estão aí então os retratos, né, das 3 pessoas que estão foragidas da justiça, como a gente trouxe aí, o delegado trouxe, é uma família do crime, né, orquestraram tudo ali a partir da morte do Antônio Marcos. E, Paulo Gomes, e só como a gente trouxe na reportagem, o Antônio Marcos foi até essa casa porque essa casa estava no acordo que se ele não recebesse os valores do empréstimo que ele tinha realizado, essa casa passaria para o nome dele. Logicamente, nossa equipe foi até a casa, nós chegamos ali próximos, né? A gente só não tentou contato com as pessoas que moram ali porque elas não têm relação nenhuma com essa família, Paulo Gomes. A gente conversou ali com algumas pessoas. O que aconteceu? Essa casa agora ficou com os pais ali dos acusados e aí eles já resolveram alugar para uma outra família para receber. Mas os 3 continuam foragidos. E as informações, pelo menos as primeiras que chegaram para a polícia, é que eles teriam fugido novamente pro litoral do estado. A polícia já fez buscas lá em alguns endereços e segue procurando os 3 para que os 3 respondam por esse crime, por esse assassinato. Paulo. Ô Bitar, deixa eu fazer uma consideração aqui. É evidente que quem age desta forma são baita dos criminosos, né? Se unem para um fim específico, que é o cometimento do crime, um dos mais bárbaros que existe, que é o homicídio. Agora, por um outro lado, eu quero só fazer uma vírgula, mas não desmerecendo a gravidade do que eles fizeram com este homem. Mas, Bitar, existe uma legislação no Brasil para que você possa emprestar dinheiro aos outros, para que você possa agir como uma espécie de um agente financiador, você precisa ter autorização do Banco Central. Você tem que ser uma instituição financeira. Não pode as pessoas simplesmente sair emprestando dinheiro, cobrar a taxa de juro, que bem quiser, embora o juro não seja tabelado no Brasil, porque muitas vezes termina dessa forma. As cobranças do que nós chamamos de agiotagem, ou da lei de usura, que é uma lei de 1951, as cobranças são mais fortes, elas são mais perigosas e acabam deste jeito. Por isso eu não incentivo ninguém, nem aqueles que gostam de emprestar dinheiro desta forma e nem daqueles que pegam esse dinheiro, porque o juro muitas vezes é maior ou, bom, termina em tragédia, infelizmente. Aquilo que começa errado, muitas vezes termina de igual modo errado. Bitar. Exatamente, Paulo Gomes, e até porque existem as investigações ali também com relação ao Leandro, que ele não tenha gasto todo esse dinheiro só com as apostas esportivas, que ele pode ter adquirido alguns bens. Só para você entender, Paulo Gomes, ele trabalha como funcionário de uma funerária. E o padrão de vida dele era completamente diferente. Uma casa de 700 mil e até um Camaro que